Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos lá, Professor Tigman no canal aí para vocês. Vamos falar um pouco sobre métodos avançados de treinamento. Funciona ou não funciona? Você já usa alguma coisinha lá, faz um drop set, super set, o que tu está usando? O que a literatura científica tem a falar sobre o assunto? Vou trazer um artigo legal para ti aqui, um artigo de revisão publicado em 2019, tá aqui ele, tá? Onde fala em maximizar a hipertrofia por meio de técnicas e métodos avançados. Um grupo polonês, publicado em 2019 nessa importante revista. Treinamento de força, a gente sabe que promove ganhos de força e hipertrofia, e quando associado com a questão de nutrição, né, com uma boa ingesta proteica principalmente, a gente tem bons resultados em termos de aumento de massa muscular. Por meio do treinamento em si, é importante que volume e intensidade tenham doses adequadas, né, em especial ao volume, e a partir daí você consegue criar adaptações favoráveis para esse ganho, né? E a pergunta é, até que ponto a gente consegue usar métodos avançados e conseguir, a partir daí, ganhos maiores do que o trabalho tradicional, né? O tradicional seria lá 6 séries de 10, 4 séries de 10 em um determinado exercício, né? E os métodos avançados consistem em manipular as variáveis de forma de que uma variável ou outra seja aumentada ou reduzida e a partir daí ter um resultado diferente. Bem, os métodos desse artigo, uma revisão sistemática com artigos de 96 até 2019, todos em língua inglesa, com sujeitos saudáveis de 18 a 44 anos. E a ideia principal era comparar os métodos avançados com o método tradicional. Então, um grupo treinando com o método avançado e um com o tradicional, vamos ver quem produz um resultado melhor. Né? Principalmente focado na área de seção transversa, né? Na massa muscular, bem como a espessura muscular por meio de ultrassonografia. Né? Força também medida através de um RM, ou zonas de repetições máximas, e a partir daí, com os critérios definidos, encontrou-se 30 estudos que puderam ser analisados. Estão aqui os 30 descritos como resultado e vamos para a discussão do artigo. Bem, algumas considerações primeiramente, né? A gente sabe que o treinamento de hipertrofia treinamento de força em si, consiste em um aspecto, né, de forma didática, a gente pode dizer, um aspecto mais tensional, cargas mais altas que geram tensão no músculo, ou mais metabólico, cargas mais baixas, que faz com que a pessoa realize mais tempo de contração, causando um efeito metabólico, né, um estresse metabólico aumentado nesse músculo. Então temos características ali um pouco diferentes que sempre são apresentadas, né? E isso associado, obviamente, com o dano muscular, que é um aspecto a ser considerado. Bem, nesse sentido, a ideia desses métodos seria conseguir fazer uma quebra da estagnação, do platô, né? Fazer com que o sujeito treinado que está lá acostumado dê uma quebra nele e ele consiga novamente responder favoravelmente com o aumento de massa muscular, né? Também a ver com a monotonia dele. Então, foi encontrado alguns métodos que são descritos aqui nesta revisão. O primeiro é aumentar o tempo de contração excêntrica, né? Então, usar uma série em que você faz a contração num tempo concêntrico e um tempo aumentado na fase excêntrica, né? Então, a ideia é prolongar a fase excêntrica. O que os caras encontraram aqui? Dizendo que atualmente não existe uma evidência clara de que essa técnica seja efetiva para a hipertrofia, né? E ele ainda coloca que, do ponto de vista prático, ela pode ser uma técnica não muito recomendada pelo tempo que você gasta, né? Você vai fazer uma série mais prolongada e você não vai ter um benefício em termos hipertróficos. Claro que se eu for pensar em termos de gasto energético, eu poderia aumentar um pouco o gasto energético, fazendo um pouco mais lento, mas é mínimo também, e aqui o foco foi em cima da hipertrofia. A outra possibilidade é você aumentar a carga da fase excêntrica. Veja bem, é diferente. Uma coisa é você descer mais devagar uma fase excêntrica, outra coisa é você ter uma carga maior na fase excêntrica quando comparada com a concêntrica. A gente sabe que existe maior produção de força na fase excêntrica, né, pelo efeito que a gente tem do tecido conjuntivo, e que isso é uma estratégia. E aí sim, trouxe alguns estudos mostrando que essa carga mecânica ela pode promover um estímulo metabólico de hipertrofia favorável, né? Só que temos uma grande desvantagem, né? Em termos de laboratório, você pode usar um equipamento isocinético que vai te ajudar a fazer isso, ok. Mas em termos práticos dentro de uma academia, você imagina a situação.
Você sobe em 2 segundos, os seus colegas botam mais peso e você desce em 2 segundos. Você tira o peso, sobe com uma carga, bota peso, desce com outra carga. Então, em termos práticos, né, a gente teria que ter uma equipe muito bem treinada para isso dar certo. Então, é uma desvantagem que você tem em relação a esse tipo de treinamento. Mas, sim, existe ganho. Outra forma é você treinar com restrição de fluxo sanguíneo, né? Existe uma técnica aí já há uns 10, 15 anos que se estuda essa técnica, onde você bota um torniquete, um elástico nos seus membros, né? E você usa uma carga baixa e faz com uma carga baixa e com essa restrição de fluxo sanguíneo, né? Principalmente o retorno venoso sendo dificultado, né? Essa estratégia, quando comparada a um treino tradicional, se mostra muito parecida, né, em termos de ganhos hipertróficos. Então, tem a vantagem de você poder trabalhar com carga mais baixa, que não vai agredir tanto a tua articulação, quem sabe até pensando em reabilitação, mas em termos de ganho de hipertrofia, os ganhos são muito semelhantes e, como uma grande desvantagem, ele é limitado ao uso nos membros, né, membro superior e inferior, né, você não tem como usar no tronco ou na musculatura de outras regiões, certo? A outra técnica que os estudos apontaram foi de técnica de cluster sets, que consiste em cargas altas, 4, 6 repetições, com séries com 30 segundos de intervalo apenas. Então você faz pouco intervalo, sempre usando cargas altas. A grande vantagem dessa técnica é o lance de você, além de ter uma carga alta provocando um estresse tensional, você tem um intervalo curto que permite o estresse metabólico, né? Então, fazendo com que você tenha um grande volume de carga, de volume de treinamento e de carga durante as sessões, né? Então, em termos de eficiência na hipertrofia, não foram encontrados estudos, né, que tenham mostrado isso de forma crônica a longo prazo. A grande vantagem está na eficiência, né? Você tem um treino de carga alta e volume alto numa única estratégia de treinamento. Outra estratégia, superset de pré-exaustão, provavelmente a maioria conhece. O superset você pode fazer agonista, antagonista, então bíceps e tríceps, 2 exercícios combinados, trocando um para o outro imediatamente. E você tem o superset alternado por segmento, então você faz um peito e um membro inferior, então você pode promover isso com intervalos reduzidos, né? E a pré-exaustão você tem 2 exercícios para um mesmo grupo muscular, um monoarticular e um multi, na maioria das vezes é assim. Pode ser um pré-exaustão reverso, que você faz primeiro o multi, depois o mono. E a ideia é promover um estresse maior neste grupo muscular. Em termos de evidências, né, a gente encontra aqui que existe a vantagem de ser tempo eficiente, você ganha tempo com isso, mas nós não temos evidências de que isso gere maiores ganhos de hipertrofia, né? Você consegue aumentar o volume, consegue aumentar a intensidade, mas em termos de ganhos de hipertrofia, a conclusão desses estudos não foi direcionada para esse lado. Ainda o drop set e o treinamento de estimulação sarcoplasmática. O drop set você faz uma série, reduz 20%, faz mais uma série, reduz 20%, com o mínimo de intervalo possível até chegar à falha. E no estimulação sarcoplasmática, você faz mais ou menos a mesma coisa, só que você faz um tempo excêntrico mais lento, e ao final ainda da última série você ainda faz uma isometria, né, para acabar de uma vez com a capacidade de realizar alguma coisa. Em termos agudos, os resultados mostraram um aumento da espessura muscular, mas a gente sabe que esse efeito é muito mais pela questão de água dentro do músculo do que intracelular, do que para extracelular do que outra coisa. Então não é um ganho crônico a longo prazo, né? E mostrando que aqui, ó, investigando que esse efeito crônico não mostrou superioridade comparado ao treinamento tradicional. Então também não existe uma evidência tão sólida sobre o drop set. Bem, gente, algumas limitações que os autores apontam, que é importante citar aqui, né? A maioria dos estudos não teve controle nutricional e a gente sabe da importância da ingesta aí de proteína para se ter um bom resultado. Isso é um problema na hora que não é controlado, né? Ainda não foram analisadas as respostas hipertróficas e de força cronicamente em todos os estudos. Então, poxa, aí não tem como a gente querer concluir alguma coisa. De forma geral, quais são as conclusões do estudo? Sujeitos, atletas treinados, que usam as técnicas e os métodos avançados, pode ter um estímulo adicional para quebrar a homeostase, para quebrar o platô, para fazer com que ele se previna contra a monotonia. Show é uma estratégia com certeza.
Ainda, alguns benefícios dessa técnica têm a ver com, algumas permitem você trabalhar com mais volume, às vezes outras com mais intensidade, ou ainda a relação de tempo e eficiência, né? Você trabalhar no mesmo volume com menos tempo pode ser interessante. E também, ainda concluindo, não foi mostrado superioridades em ganhos hipertróficos como comparado ao tradicional, né? Então serve como uma alternativa para quebrar a monotonia, quem sabe para o cara progredir, mas necessariamente hipertrofia nós não temos evidências tão claras desses métodos. E por fim, eu queria trazer algumas considerações minhas que eu acho que são muito importantes para a gente frisar. Primeiro que nós temos um problema aí na literatura científica, pensando na duração dos estudos. Nós temos normalmente estudos curtos, no máximo aí 20, 24 semanas, pensando aí em meio ano, e a gente sabe que sujeitos que treinam há muito tempo, mais de 5, 6 anos, possa ser sim uma estratégia que possa fazer ele ter ganhos maiores, né? Outra coisa é que especificamente nós temos respostas agudas, e as respostas agudas nem sempre vão na mesma linha de uma resposta crônica, certo? Ainda, a questão do ponto de estagnação. Gente, veja bem, você parar de hipertrofiar pode não ter nada a ver com o seu treinamento e pode ser sim o seu corpo que chegou no seu limite, né? E aí a gente, até que ponto esse ponto de estagnação, né, ele é possível de ser quebrado? Nós efetivamente na ciência não temos essa resposta, a gente consegue quebrar esse ponto. Fazer estímulos diferentes quebra esse ponto, o cara começa a crescer depois de novo, começa a ficar mais forte, não sabemos. E até que ponto esse ponto é fisiológico ou psicológico? Realmente eu consigo aumentar a massa muscular ou eu treino com mais vontade e aí o meu treino fica mais volumoso e mais intenso? Então, temos algumas discussões bem bacanas sobre o assunto. Mas, de qualquer forma, gente, técnicas avançadas servem para motivar. Não todos. Tem gente que prefere treinar o seu feijão com arroz, 6 séries de 10 no supino, tá tudo certo. Mas para quem se motiva com esse tipo de técnica, tá valendo. É importante fazer? É importante. Vai ser melhor que o tradicional? Não necessariamente. Mas pelo menos o cara está motivado. E um cara motivado sempre consegue um treino mais importante. E por fim, a última consideração que eu também acho muito importante, deixa eu trazer aqui com vocês aqui, é falar que é o seguinte, ó, gente, tem muita gente marqueteiro, tem muita gente picareta que está te vendendo gato por lebre, que está dizendo que tudo funciona, que tudo é bom, tem abraços que nem o meu, e assim a coisa vai indo. Então, eu sou um cientista, eu sou um cara, um modesto cientista que gosta de estudar ciência, tenho meus 70 artigos publicados em revistas modestas, mas eu estou aí fazendo uma interpretação de como eu entendo a coisa. Muito cuidado quem você vai seguir, muito cuidado das orientações que você vai seguir, né? Você está falando do seu corpo, do seu treinamento, do seu tempo para você treinar, certo? Valeu, um abraço e até mais.